Olá, bom dia! Bem-vindos e bem-vindas ao terceiro Summit Internacional Américas. Eu sou Adriana Bittar e estaremos juntos ao longo deste dia riquíssimo de conteúdos. Nesta terceira edição, organizamos 6 salas simultâneas que serão divididas em 2 ciclos, o da manhã e o da tarde. Assim, conseguimos falar sobre 12 especialidades diferentes, mas com um interesse em comum: o sistema de saúde do futuro hoje. As salas serão interativas e você poderá enviar perguntas aos palestrantes, acessar a área de networking, o Lounge Américas e a seção Pôster. Tem também um mapa para conhecer melhor toda a Rede Américas. Com a nossa plataforma, além de se inteirar das novidades da saúde, você também faz novos contatos para aproveitar ao máximo o nosso evento. Algumas informações importantes. Essa é a Sala Magna e vamos seguir juntos até 9h15. Daí em diante, você será direcionado para a sala que você escolheu automaticamente. Mas caso isso não ocorra ou você queira trocar de sala, basta entrar no menu da plataforma, clicar em Plenárias e escolher novamente a sua sala. Todo o conteúdo terá interpretação em Libras e para as palestras em inglês, a opção de tradução simultânea para o português. Às 12h30, faremos uma pausa para o almoço, retornando às 14h15. A partir daí, seguimos com os conteúdos das salas de especialidades e em seguida voltamos com o fechamento aqui na Sala Magna às 18h30. Bom, agora eu convido o CEO do Américas Serviços Médicos, Dr. Marco Costa. Seja bem-vindo, Dr. Marco. Bom dia. Agora sim, bom dia. Sim. Muito obrigado. Vamos dar início aqui ao terceiro Summit Internacional Américas. É uma edição que discutiremos o tema, o sistema de saúde do futuro. Obviamente, vamos discutir o presente. Teremos participação de especialistas do mundo inteiro, renomados, que são referências fora, dentro do Brasil. Vamos abranger diversas especialidades em várias salas. Vamos discutir aspectos de gestão, inovação, tecnologia, práticas médicas, linhas de cuidado e nas áreas de diagnóstico. Atualmente, é quase impensável falarmos em saúde sem mencionar as novas tecnologias. Elas transformam a forma que nós entregamos o cuidado médico e ele é oferecido aos nossos pacientes. Existe um apetite enorme de investimentos que está cada vez maior, mesmo no cenário atual de desafios, onde é preciso ser muito ágil, veloz, para se manter competitivo. As metodologias estão cada vez mais avançando o nosso cenário médico e de qualidade médica. Mas eu gostaria de lembrar aos senhores que não é de tecnologia que se faz uma boa medicina, O centro disso tudo é o ser humano. Nós fazemos medicina, cuidamos do ser humano, e o ser humano precisa estar capacitado. E é por isso que estamos aqui, para trazer conhecimento, trocar experiências e focar no desenvolvimento técnico de excelência do time assistencial, dos gestores da saúde, para que nós não possamos nos esquecer que o nosso objetivo único, absoluto, é manter alta qualidade para servir o ser humano. Será uma oportunidade para falarmos disso e dos avanços técnicos e como que acontece a interseção entre tecnologia e qualidade médica. Vamos, então, seguir um summit com formato de palestras curtas e objetivas. Vai permitir à audiência migrar de um tema para o outro, das suas áreas de interesses, pegar um ponto aqui, outro ali, e que vocês possam, dessa forma, ter um dia abençoado, cheio de conhecimento, cheio de trocas de experiências e tenham um excelente evento. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Marco. E não se esqueça que ao final deste bloco você será direcionado automaticamente para as salas já selecionadas. Caso isso não ocorra,
É só entrar no menu da plataforma em plenárias e escolher a sua sala. Nossa programação da manhã terá salas de neurologia, oncologia, transplantes, gastroenterologia, inovação em saúde e práticas médicas e assistenciais. Agora teremos uma palestra sobre o mercado da saúde suplementar no Brasil, Covades. Quem vai falar sobre o tema é o Dr. Jorge Aquino, diretor da ANS, e quem vai moderar esse papo é o Dr. Conrado Cavalcante, diretor de Medicina Diagnóstica e de Outpatients do Américas Serviços Médicos. Sejam bem-vindos, doutores. Obrigado, Adriana. Obrigado, Marco, pela abertura. E bom dia a todos. É muito bom poder participar da abertura desse grande evento do Américas. E, como o Marco falou, a gente tem enormes desafios no setor de saúde suplementar. A gente enfrenta esses desafios já tem alguns anos e a gente vai continuar a enfrentar esses desafios certamente. Temos desafios de financiamento, onde os custos com a saúde chegaram a níveis proibitivos. Nós temos desafios de melhor formação educacional das equipes médicas. Nós temos desafios de acesso para que mais brasileiros possam ter planos de saúde. E, como o Marco disse, nós temos desafios de qualidade assistencial e de desfecho. Nesse contexto que não é nada fácil, é uma honra poder apresentar o nosso convidado, que vai fazer a palestra magna do nosso evento, que é o Dr. Jorge Aquino. O Dr. Jorge é um médico intensivista e, desde abril deste ano, ele ocupa o cargo de diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. Dr. Jorge, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito bom dia. Me ouvem bem? Ótimo. Bom, primeiramente, agradecer ao Dr. Marcos Costa, nosso CEO aí do Grupo Américas, a você também, Conrado, pela oportunidade de a gente poder conversar um pouco sobre esse cenário aí da saúde suplementar. Uma saudação a todos os colegas e participantes do evento também que nos assistem. Eu fui provocado com uma frase que é da lavra do Dr. Walter Gouveia. Ele fala: o mercado de saúde suplementar no Brasil, Covades. Muito bem. Essa questão do Covades é uma questão muito peculiar para mim, porque me remete a um filme que eu assisti quando eu era bem criança ainda, chamado Covades, que é uma para-história, quase que uma fábula acerca das passagens das Sagradas Escrituras. E, na oportunidade, eu não pude deixar de fazer uma analogia. Aqui vocês podem ver o cartaz da época, era um filme com a Deborah Kerr e o Robert Taylor, em que é um grande drama, que o general Marcos Vinícius, quando retorna das batalhas, ele se apaixona por uma cristã, pede ao imperador Nero, como recompensa das vitórias na batalha, a mão dela em casamento. Ela reluta muito, mas acaba se apaixonando por eles. E a cena final do filme é dramática, que eles atravessam verdadeiramente uma via crucis, onde tem cristãos crucificados em cada lado dessa via, e nesse momento até cruzam com um dos crucificados, que é o Senhor, naquele momento. Qual é a analogia que a gente traz desse cenário? A analogia que a gente traz desse cenário é que realmente, nesse momento, a saúde suplementar vem passando por um drama muito grande, né? É um cenário bastante conturbado, muito difícil. Iniciamos com um reajuste que não foi muito bem compreendido pela sociedade, que é um reajuste de 2 dígitos. Mas a nossa metodologia de cálculo atuarial e dos reajustes é conhecida do mercado e é conhecida de todos. Tanto que no período anterior nós tivemos um desconto. Primeira vez na suplementar se houve um reajuste negativo ou um desconto de 8,19%. Bom, na sequência tivemos diversas discussões sobre o rol de coberturas na saúde suplementar, né? Que acabou culminando com o projeto de lei 2033 do senador Romário,
que extingue, nesse momento, o rol como sendo taxativo. O rol de procedimentos, nessa hora, passa a ser tão e somente uma lista de referência. Não sabemos aonde isso vai nos levar ainda, mas já temos algumas previsões muito complexas, muito difíceis de enfrentar. Mas passando rapidamente aqui para a gente falar um pouquinho, para aqueles que não estão muito afetos ao tema, por que se regula, né? O que é regulação? Regulação, na verdade, como dizia Santos de Aragão, um papa do direito administrativo, é uma intervenção do governo, onde ele, visando equilibrar as forças entre consumidor e fornecedor de serviço ou produto, ele tenta restringir algumas manobras ou algumas iniciativas das companhias e das empresas, no sentido de que possam trazer algum malefício a esse consumidor. Então, a regulação fundamentalmente é isso. Então, vamos ter os seus fundamentos jurídicos, né? A hipossuficiência de uma das partes, uma pessoa física versus uma grande corporate, por exemplo. Os fundamentos sociais, que são a pressão dos movimentos sociais pelo atendimento. Então, assim, diversos fundamentos, como a gente havia falado anteriormente, né? Os fundamentos políticos, econômicos, para a gente reduzir essas assimetrias todas, né? Seguindo aqui. Então, assim, o objeto da regulação da suplementária é este, né? Que a gente consiga ter uma prestação continuada dos serviços, né? A preços pactuados, pré-estabelecidos. O importante salientar é que o prazo é indeterminado, né? E com a finalidade de garantir sem limite financeiro a assistência à saúde. Então, assim, esses são dos fundamentos da regulação, né? A facilidade de acesso, assistência médica hospitalar odontológica, paga integralmente, mediante reembolso ou não, enfim, esse escopo mais genérico é de conhecimento de todos os senhores. A saúde suplementar vivencia esse cenário aqui, né? Nós temos planos individuais, coletivos por adesão, empresariais, hospitalar com obstetrícia, sem obstetrícia, né? Ambulatorial, odontológicos. No que diz respeito à abrangência, podem ser planos nacionais, estaduais, municipais, por regiões de estados, grupo de municípios, né? Acerca da sua regulamentação, nós temos os planos que são antigos, os novos e os planos que foram adaptados. Nós temos hoje esses três cenários que podem estar vigentes. No que diz respeito a como é prestado o serviço, muitos são por rede própria, que a gente chama de os planos verticalizados, né? Através de uma rede credenciada, onde ela está definitivamente acordada e contratada, e através de rede referenciada, que são apenas parceiros, digamos assim. Pagamentos pré-estabelecidos ou pós, né? Com fatores de moderação, que são as coparticipações, franquia ou somente franquia. E, no que diz respeito às coberturas assistenciais, temos o rol, agora não sabemos como vai ficar esse rol, e serviços adicionais que algumas companhias podem, nas suas apólices, prever. Exemplo, um transporte aeromédico, né? Coisas do gênero. Do ponto de vista de porte, né? E de modalidade, nós temos as autogestões, que, na verdade, são grupos fechados que se autofinanciam, as seguradoras, que trabalham, as medicinas de grupo, as filantropias, que são as Santas Casas, cooperativas médicas, que conhecemos muito bem, as Unimedes através do Brasil, e também temos cooperativas odontológicas. Hoje o setor odontológico já tem 30 milhões de vidas. No que diz respeito ao porte, temos até 20 mil vidas, até 100 mil vidas, acima de 100 mil vidas. Pequeno, médio e grande porte. Isso é importante, porque do ponto de vista de regulação prudencial econômico-financeira, pode haver uma discricionalidade no sentido de adequar a cada player desse uma modalidade. Em primeira mão, um spoiler aqui, em 22 de setembro, se não me engano, atingimos os 50 milhões, tá? Cruzamos a barreira de 50 milhões e 30 milhões de odontológicos. Hoje nós temos 690 e poucas operadoras, 340 odontológicos,
As operadoras elas registram na agência os seus produtos, que são a nossa nomenclatura de produto é o plano de saúde. E cada operadora tem diversos tipos de plano. Então, a gente contabiliza hoje 19 mil planos distintos registrados na agência de assistência médica e de 4.681 de planos odontológicos. Isso aí nos gera hoje em torno de 50 bilhões de receita somente no primeiro TRI de 2022. Isso aqui foi um retrato de como foi evoluindo a questão dos beneficiários do plano médico hospitalar. E esse cenário aqui é um cenário que chama a atenção porque isso foi pandemia. No momento até de grave crise econômico-financeira, o setor cresceu expressivamente. Esse é um painel que está disponível no site da agência, que mostra aqui uma realidade muito dura, que foi amplamente divulgada na mídia nacional. Segundo trimestre de 2022, o setor teve um prejuízo de 691 milhões de reais. É um setor que circulou em torno de 212 bilhões, 50 milhões associados, ou seja, uma pujança muito grande. E ele não só devolveu tudo que arrecadou para a sociedade, como ainda ficou devendo. Então, a questão da lucratividade extrema, né, que o setor, muitas das vezes, é acusado de ser capitalista selvagem, não nos parece ser, quando passamos a uma análise econômico-financeira, não nos parece ser muito plausível. O setor vem enfrentando dificuldades, sim. Para os que não são afetos, na verdade, como funciona uma carteira de seguro é através do mutualismo, né? Quem contribui e não utiliza, paga para quem possa utilizar. O Brasil é signatário de um pacto intergeracional. Então, por isso que nós temos aquelas tabelas de faixa etária nos seguros de saúde. Ou seja, os mais jovens tentam auxiliar o custeio da assistência à saúde dos mais idosos. Mas, assim, vamos entrar, então, agora no que a gente vinha propondo a conversar aqui. Quais seriam os cenários futuros e as perspectivas da saúde suplementar, né? A gente tem hoje um alto custo, sabidamente, o doutor Conrado mencionou no início, envelhecimento, sinistro com um grande sinistro, um desconhecimento do perfil da população, falta de coordenação do cuidado, pouco investimento em prevenção, um cenário de evolução do conhecimento, recursos são finitos, é importante salientar isso, né? O setor de saúde suplementar não tem um orçamento como a União possui, ela pode remanejar uma rubrica da defesa, do planejamento para o SUS e, assim, fazer o custeio das suas operações. Não existe, esses recursos são finitos. Então, nós temos as mudanças de cultura, evolução tecnológica, isso gera um mix epidemiológico hoje ainda difícil de manejar. Rede prestadora, pagadores, indústrias, intermediários, e lá nós temos o nosso usuário aqui no centro, tentando obter o serviço pelo qual ele necessita, como bem salientou no início o Dr. Marco Costa. Nosso comprometimento deve ser sempre com o usuário, até porque nós também somos usuários. Valor em saúde como uma política regulatória, essa é um norte que estamos tentando perseguir. Embora valor em saúde não seja uma bala de prata e merece sérias discussões éticas, né? Num dado momento, a gente pode aprofundar a discussão sobre o que será valor em saúde, o que iremos assumir como sendo valor, porque, em assumindo que temos um valor, certamente vamos assumir que não temos valor em algumas unidades, e não sabemos como vamos conduzir isso.
Esse aspecto da regulação, que não é o aspecto final, que é a regulação prudencial, econômico-financeira, reputo que seja um dos capítulos extremamente relevantes da regulação. Nós precisamos elevar o nível de negócio nas seguradoras e nas companhias nacionais. Então, recentemente, nós publicamos a Resolução Normativa 1518, que dispõe sobre a adoção de prática de governança, a criação dos compliance, da precificação. Não há como o setor comercial das companhias para serem competitivos, não há como praticar determinado preço de início de vigência de contrato, sabendo que esses preços não são atuarialmente incompatíveis com a carteira. O que se sucede na frente é uma insolvência, uma dificuldade de capital regulatório. Acabamos de normatizar também o capital baseado em risco e ganhamos um prêmio selo ouro de melhor regulação financeira pelo Ministério da Economia. Na verdade, nós vamos modificar a forma como os ativos garantidores são reservados junto aos agentes financeiros. Também fizemos diversas autorizações na mudança de autorização prévia anual, a chamada APA. Para aqueles também que não são muito afetos a isso, para cada real que você vai ter que pagar de sinistro, você deve ter o mesmo real como ativo garantidor. Isso é uma prática de seguro. Os prestadores, as operadoras que estão em saúde financeira têm direito a usar ou fazer uso desse recurso que está custodiado. Para isso, elas têm uma autorização prévia anual. E ela era uma autorização que dificultava um pouco. Hoje ela está bem mais fácil a partir dessas facilidades. Tivemos diversas alterações no plano de contas, que é como a companhia nos apresenta a sua saúde financeira. E agora, no final, também já estamos com uma consulta pública número 102, que está tendo uma repercussão boa no mercado, em função de que estamos avançando nos programas de recuperação financeira e a aplicação de uma regulação proporcional. Então, assim, esse capítulo aqui para a nossa audiência mais de profissionais de saúde é um capítulo um pouco árido, mas eu reputo que isto aqui é quase um ventrículo esquerdo, viu? Porque se isso aqui não bater, não adianta o resto do corpo estar perfeito, não. Muito bem. Então, assim, nós tivemos esse cenário, né, que hoje é conhecido como novo normal, impacto do mundo pós a pandemia, e aí nós começamos a ver quais são as oportunidades que esse setor tem. Né? E aí ficamos com essa indagação. Onde é que podemos chegar se formos capazes de construir? Acho que aqui começa a gente a traçar desafios importantes, seja o grande fulcro do nosso momento juntos aqui de reflexão. Né? Então, eu trago aqui agora algumas proposições e algumas perguntas, para que a gente possa depois... Será que a gente consegue chegar aqui com redução de barreiras corporativas? Será que a gente consegue avançar para um nível de negócio onde a gente vai ter diálogo e cooperação entre os atores do setor? Por que isso? Porque hoje a gente tem claramente os Opens, né? O Open Bank, o Open Health, que já está em discussão. Temos o Open Innovation, que talvez os senhores não sejam muito afetos, mas a gente só conseguiu ter TV colorida no mundo quando sentaram todos os players de engenharia eletrônica em cima da mesa e falaram: vamos combinar qual será o padrão. A Sony, você vai disputar depois com o seu gabinete colorido, o Telefunken, qualquer outra marca da época. Eu falo na Telefunken porque a Telefunken foi uma das grandes patrocinadoras da TV a cores do mundo. Foi necessário um grande pacto tecnológico, porque senão não haveria mercado para todos. Nós só conseguimos ter o CD player também a partir desse momento onde a Sony senta com todos os
os players da engenharia eletrônica no mundo e começam a fazer um pacto. Então, assim, o que será que poderemos fazer junto às operadoras e ao mercado para que a gente possa ter um nível de negócio mínimo sustentável? Que a questão da sustentabilidade desse setor é uma preocupação muito grande, né? Esse seria um outro modo de mutualismo, seria um mutualismo entre os players do setor, né? Buscando solidariedade, porque o beneficiário bem cuidado pelo sistema reduz o risco de todos, né? Expansão tecnológica, né? Todos os teles hoje, telesaúde, a telemedicina como um todo, inteligência artificial. Eu venho de uma instituição onde, sem muita modéstia, desde 2008 nós temos o Telesaúde UERJ, né, como segunda opinião formativa, e na medida em que foi evoluindo a capacidade de conectividade, passou a ter essa segunda opinião formativa bem interativa, a ponto de você poder, hoje, todos sabem, em tempo real, ter um laudo até de fundo de olho, quando você tem uma lâmpada de fenda ou um oftalmoscópio conectado a um sistema de transmissão. Assim, relações e interações diferentes, quer dizer, um cuidado mais humanizado, uma escuta atenta ao beneficiário. Assim, como é que a gente faz para poder chegar aí, né? Eu trago aqui algumas ideias. O que a gente precisa construir, se é que nós vamos ser capazes? Para mim, esse aqui é o primeiro item fundamental. Nós precisamos investir na formação e desenvolvimento de profissionais para operarem esse novo sistema. E digo que são os profissionais híbridos. Ainda digo mais, são de todas as categorias, né? Não é inconcebível hoje que um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta não tenha noção de gestão, não tenha noção do que significa uma governança clínica, o que significa uma prática assistencial mal conduzida, a falta de um procedimento padronizado. Todos os profissionais hoje têm que ter uma boa formação em TI, né? Pelo menos uma boa noção de sistemas de informação e o que eles trazem de riqueza para a gestão. Então, assim, penso que as escolas médicas de enfermagem, os técnicos de enfermagem, os nutricionistas, fisioterapeutas, toda a equipe de saúde que está na ponta precisa rever sua formação. Porque para operar esse sistema, esse profissional que temos, vamos chamar assim, ortodoxo na sua formação, ele não é capaz, ele nem compreende muitas das questões que a gente está querendo implementar. Então, considero essa fundamental. Um apoio implacável de todos os setores, né, com relação à ATS, ou seja, avaliação de tecnologia em saúde. A preocupação muito grande que nos traz a questão do projeto de lei 2033 é que qualquer tecnologia hoje em saúde que for considerada eficaz deverá ser fornecida pelas operadoras. E esse eficaz não está claro como é que vai ser avaliado esse eficaz, né? Então, a gente pode lembrar aqui, eu tenho uma outra apresentação, esses anúncios, que o cigarro já foi propalado como medicamento. Existia cigarro para asmático. Então, assim, a ciência da saúde precisa estar permanentemente sobre avaliação de sua tecnologia. Ensaios duplos, randomizados, multicêntricos, grupos sérios, para poder a gente avaliar aquilo que efetivamente traz benefício ao cidadão. Então, assim, acho que o apoio implacável da ATS por todos os grupos e por toda a sociedade que presta assistência à saúde deve ser inegociável. Investir em gestão de saúde também já é quase um clichê, mas acho que a gente não pode deixar de ter procedimentos bem construídos, planos de negócio bem feitos, para que a gente possa ter saúde nas companhias e saúde no sistema. A TI como uma sustentação do setor, né? O prontuário eletrônico interoperável, acho que é um
Um outro item também que nós estamos muito atrasados e precisamos ter. Registro eletrônico de saúde, o cidadão hoje com conectividade não tem dificuldade de portar no seu mobile, por exemplo, um mínimo que seja do seu histórico de saúde, né? Então, acho que assim, são N hoje as iniciativas de tecnologia de informação na saúde. Automação, monitores de dano, RAM monitors, enfim, uma enormidade de devices que podem nos trazer, inclusive, para sustentar até a telemedicina, né? Acredito que em alguns anos a gente possa ter um device no mobile aqui que eu coloque aqui no meu pré-código e consiga mostrar rapidamente à distância se o meu septo está encurtando ou não, para o meu cardiologista dizer, olha, vai rápido para o PS fazer um atendimento especializado. Enfim, são vários cenários que se avistam. A prática clínica baseada em evidência também, um outro clichê, mas com a gestão eficaz das exceções, né? Para que a gente não fique tão protocolizado assim. Talvez uma diretriz que é mais larga possa nos mostrar um caminho melhor na assistência. E aplicar o conceito de valor de saúde de uma forma eticamente sustentável. Eu tenho defendido, vim de uma escola, fui do Departamento de Medicina Interna da UERJ durante 35 anos, tenho defendido fortemente o exame de ordem para todas as categorias, inclusive periódico. E num dada apresentação, num dado congresso onde falei isso, houve uma certa reação. Pude contra-argumentar com a plateia de que se eles ficariam confortáveis em embarcar numa aeronave a qual o senhor comandante não faz a reavaliação da sua carteira de voo a cada 2 anos, exame de saúde completo na aeronáutica. Todo mundo, nessa hora, não, peraí, eu quero embarcar num avião onde o comandante esteja absolutamente atualizado com seus exames em dia, porque ele pode infartar em bordo. Então, assim, a gente não pode ter, não, é a opinião minha e de uma gama de colegas, a gente não pode mais ter um profissional, enfermeiro que seja, no caso aqui, como médico, falo dos médicos, que não façam um cheque em algum tempo, né, para que a gente possa garantir, inclusive a partir desse patamar, né, a gente possa garantir todo um processo de acreditação de serviços mais criterioso, mais objetivo, mais sustentável. Então, assim, essas são algumas reflexões que eu trago aqui hoje, que a gente vem discutindo em diversos outros setores, como base para iniciar uma nova jornada, uma nova perspectiva. O que fizemos até aqui, senhores, só nos trouxe até aqui, né? Ou a gente inicia uma nova jornada, ou vamos daqui a 5 anos estar aqui, nesse mesmo samba de uma nota só, reclamando que os custos estão altos, que os colegas não entendem, que é difícil gerenciar um serviço, que a gente implanta um protocolo, mas o protocolo não tem sucesso, que nós temos overdiagnosis, que estão gastando dinheiro desnecessariamente. Assim. Então, precisamos ter uma base fundamental que inicia com profissionais aptos a poderem desempenhar esse papel que a gente tanto almeja. Eu fico mais ou menos por aqui e quero estar à disposição de todos os senhores para que a gente levante as discussões que considerar necessárias. Estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Jorge, muito obrigado pela sua presença, pela palestra e pelas provocações, os desafios que você colocou. E eu vou fazer umas perguntas agora, acho que para você e para o Marco, tentar fazer algo interativo. E a primeira pergunta que eu vou fazer vai ser para o Dr. Marco. A gente viu no slide, né, um setor que movimentou 212 bilhões de reais, mas que teve prejuízo, né? No final do dia, teve prejuízo. Nós, do Américas, somos uma grande rede assistencial
E acho que, Marco, você podia falar um pouquinho para o público do Américas e o que a gente está fazendo para contribuir para um sistema de saúde mais sustentável. Bom, Conrado, bom dia, professor, doutor Jorge. Foi um prazer, né, estar aqui. Estou aqui com minhas anotações e foi um discurso de um médico colega preocupado e que nos trouxe vários questionamentos, né? Então, Conrado, deixa eu tentar aqui 2 minutinhos para trazer aqui o que eu absorvi desde o início. Eu acho que quando o Jorge abre a sua dissertação com uma passagem bíblica, ela nos traz ao Américas. Porque, Jorge, nós temos a rede samaritana, você no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, e se você se remeter à história do samaritano, né, que se chama-se o bom samaritano ele não tem só a qualidade de compaixão, né, mas ele tem a qualidade de ação. Ele vê um problema, ele atravessa a rua aonde que ele não é convidado e ele presta o cuidado, né? Então é muito interessante que a gente observe essas histórias, né, milenares que tanto nos representam hoje, né? Hoje a rede samaritano ela se presta a esse serviço, não só de compaixão, mas de trazer essa ação para o cuidado médico, né? E eu vou só te trazer um pouquinho, né? Eu tenho 20 anos de gestão nos Estados Unidos e 2 anos de gestão no Brasil. Então, desculpa, porque são 10 vezes mais acúmulo de conhecimento, e eu acho que posso trazer algumas contribuições aqui da minha experiência. Eu estava nos Estados Unidos antes do Obamacare, participei ativamente dos debates com os governos, tanto estaduais, na Flórida, no Ohio, onde eu estava, e federal, em Washington, da evolução do Electronic Medical Records, da evolução da medicina baseada em valor e da consolidação financeira estratégica dos nossos hospitais em grandes redes, né? Foram 10 anos construindo essas redes, uma rede que nós temos hoje, a Rede Américas, pela qual eu sou responsável no Brasil, mas eu era responsável por outra rede nos Estados Unidos. E depois, Jorge, foram 10 anos tentando colocar essa equação de valor no lugar, porque ela não batia, a conta não fechava. Eu acho que esse é o tópico de hoje que você está trazendo muito apropriadamente. Eu só acho que quando a gente coloca medicina baseada em evidência, e a gente acha que é um tópico clichê. Eu fui responsável por inovação na minha empresa nos Estados Unidos por 4 anos, trabalhei muito com MIT, né, onde que eu sou formado. Lá, sim, medicina baseada em evidência pode ser clichê, mas para nós médicos que trabalhamos na medicina todo dia, é o nosso norte, é a nossa vida, é o que nos faz decidir o que é certo e errado, né? E que se nós tivermos mesmo a disciplina de focar na medicina baseada em evidência, a medicina seria muito mais barata, né? Para nós, clichê é inteligência artificial, um novo app que a gente conecta, Uber, e uberização da medicina, para mim, é clichê, né? Nós temos que voltar para os fundamentos básicos. E aí eu termino tentando provocar aqui a questão da equação de valor, né? A equação de valor que nós trabalhamos e construímos isso nas últimas décadas, ela tenta fazer uma reconciliação entre qualidade médica, né, e a sustentabilidade econômica, que é qualidade sobre custo, né? E eu acho que nos últimos 20 anos, eu tenho pensado muito nisso, eu acho que a gente errou, nós deturpamos essa equação. Nós criamos um ciclo e um círculo vicioso, na qual nós, gestores, eu inclusive, passamos 10 anos cortando custos, como nossa primeira ação. E aí, quando você corta o custo, você perde qualidade. Quando você perde qualidade, você aumenta o custo. E você fica nesse ciclo spiral down vicioso. Eu queria trazer para vocês, e a gente pode trabalhar junto com a ANS e a ANAP e todos os órgãos regulatórios, em como é que a gente pode valorizar o numerador dessa equação, a qualidade. Como é que a gente pensa em medicina, não em inteligência artificial? A primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é sobre a vida dos nossos pacientes. Nós estamos aqui para salvar vidas.
né? Segundo lugar, melhorar a qualidade de vida, né? Isso é qualidade dos nossos colaboradores. Você mencionou muito bem aí na sua provocação. Precisamos qualificar melhor os nossos profissionais, não só o médico, a enfermeira, a farmacêutica, né? O técnico de enfermagem, o gestor, a parte financeira da nossa empresa e das empresas do Brasil precisam avançar muito, né? Então, como é que a gente atinge essa qualidade e cria-se, então, um ciclo virtuoso, na qual a qualidade gera menor custo leva a melhor qualidade, e assim nós saímos dessa crise que nós estamos. Então, eu trago essas provocações. No Américas, esse ano, nós já estamos com a projeção de redução de custo baseada nessa equação de valor, focado na qualidade, aumentando a qualidade. Então, terminamos o ano com a qualidade melhor do que nós começamos e com um custo abaixo de 150 milhões, Conrado. Ou seja, nós estamos fazendo a nossa parte para tornar o sistema sustentável, mas não é suficiente. Nós, no lado hospitalar, temos que trabalhar juntos com as fontes pagadoras para prestar o menor serviço para a população. Eu transfiro de volta para você. Foi uma resposta longa, mas espero que eu possa ter contribuído aí para essa discussão. Obrigado. Obrigado, Marco. Eu vou fazer uma pergunta para o Jorge agora. Jorge, gostei muito do seu spoiler, que você falou que a gente finalmente voltou aos 50 milhões de beneficiários na saúde suplementar. A gente bateu essa marca, não lembro se foi em 14 ou 15, e a gente perdeu essa marca devido à crise econômica. E a gente sabe que tem uma relação muito grande do número de beneficiários com a situação econômica do país. A minha pergunta para você, Jorge, mesmo sabendo dessa dependência com o setor econômico e financeiro para que mais pessoas possam ter acesso a planos de saúde, existe alguma coisa que vocês, diretores e agência de saúde nacional, podem fazer para facilitar que mais pessoas possam ter acesso a esse sistema? Obrigado. Obrigado, Conrado. Estou fazendo algumas considerações a ser. Marco, acho que você está absolutamente correto aí. Quando eu falo em clichê, é só no sentido de que muitos dos nossos colegas nem sabem do que a gente está falando. Não sabem nem ler um artigo científico. Grau de liberdade, tamanho de uma amostra. Então, no sentido de que muitos capturam esse conceito mesmo sem saber do que estão falando. O debate da prática médica é um debate que a gente tem que ter muita ética, muito cuidado, mas a gente precisa ousar um pouquinho para botar o dedo em algumas feridas, né? Está sendo necessário. Hoje, com as redes sociais, eu tenho assistido em alguns grupos de Instagram, excelentes grupos. Tem um agora que chama, acho que é Terror na Emergência, o que se faz com os pacientes em urgência emergente. E de jovens residentes muito bem formados, né? Então, assim, é fundamental. A questão da... Eu defendo que numa atividade de mão de obra tão intensiva quanto a nossa ainda, pilar dela ainda vai ser a formação de recursos humanos. Fazendo analogia com o esporte, que eu vim do esporte também, se meus atletas não estiverem bem treinados, não tem técnico que monte uma boa tática, né? Falo sempre que o Cristiano Ronaldo, antes de tudo, é um grande atleta. Com aquela compleição física, ele é capaz de fazer qualquer esporte. Então, precisamos ter de base a formação dos meninos. A nossa própria formação também tem que ser permanentemente revista. O que o Conrado pergunta está na nossa agenda regulatória, inclusive, acesso. A agenda regulatória é um instrumento formal, previsto em lei, que tem ampla participação social, ficou agora sobre um mês em consulta pública, teremos a audiência pública, se não me engano, agora no dia 29/11, onde a gente constrói todos os eixos regulatórios. E o acesso é um deles. E uma iniciativa que a gente teve agora no dia 6 de outubro, se não me engano, foi a primeira rodada junto ao mercado de conversar sobre sandbox regulatório. O sandbox regulatório, para aqueles que não são afetos ao sistema segurador, é um ambiente controlado, quase que um análogo ao nosso
do ponto de vista de saúde, análogo a um ensaio clínico. Então, a gente tem um ambiente onde a gente pode ali testar novos produtos e novas tecnologias, uma série de iniciativas que o próprio mercado pleiteia, né? E a preocupação também nossa é que a gente consiga, de alguma forma, incentivar os vazios assistenciais aqui no Brasil. O Brasil tem muitos vazios assistenciais. Isso nos leva a diversos problemas. Então, a questão do acesso é uma questão que está no radar da ANS, no sentido de poder viabilizar alguns produtos e algumas iniciativas das operadoras para que aumentem acesso. A gente vem discutindo muito com a FenaSaúde e com a Abrange essa questão, por exemplo, dos cartões de desconto, né, das clínicas populares e de alguns cartões de desconto que hoje já se assemelham a plano de saúde sem registro, e que a nossa diretoria de fiscalização está bastante atenta a isso. Então, a gente deve fazer, no final desse mês ainda, uma nova rodada com o mercado para, muito em breve, abrir o edital para as novas propostas. E a gente tem provocado o mercado nesse aspecto, porque a gente considera que o mercado de saúde suplementar no Brasil é um mercado muito conservador e, dada as questões econômico-financeiras, instabilidades, acho que os atores têm ainda um pouco de dificuldade de ousar. Mas a gente espera que o setor também tenha mais ousadia. E seja Recording in progress. Uma coisa importante, só pontuar, é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela não regula a rede prestadora. Então, assim, ela não tem interferência sobre o que a rede prestadora, sua performance, seu desempenho. Embora a gente agora tenha começado também um processo voluntário, né, de monitoramento das unidades de saúde. Então, está sendo voluntário, já temos, acho que uns 80 unidades hospitalares inscritas, que elas voluntariamente vão apresentar seus dados, né? Não sei se te respondi. Obrigado, Jorge. Eu acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta. E Marco, enquanto o Jorge falava, eu pensei um pouco, eu vou fazer uma pergunta que você não estava esperando, né? E eu vou voltar para o tema da sustentabilidade, tá? E algumas contribuições que o Américas tem feito nessa linha. Eu lembro muito bem, Marco, quando você entrou no grupo e viu os primeiros dashes de produção que a gente tem, você insistia, temos que reduzir o tempo de permanência dos nossos pacientes, mesmo que isso traduza em perda de receita. E você falava, porque isso é o certo a se fazer, é a medicina de qualidade. A mesma coisa com o número de exames. Você falava, a gente precisa reduzir o número de exames, porque isso é o certo a ser feito, mesmo que a gente possa perder receita no curto prazo. E, por fim, você deu a ordem de nós fazermos cirurgias complexas apenas em hospitais que têm condições de suporte para receber esse tipo de procedimento e não fazer em outros hospitais, e mesmo que isso possa impactar no retorno financeiro de curto prazo. No final das contas, Marco, passados 2 anos que você está aqui, essas medidas que você tomou trouxeram prejuízo para o Américas ou houve um ganho para o Américas na sua visão? Opa, estão me ouvindo? Ótima pergunta. Eu só, antes de entrar nesse mérito, voltar um pouquinho ao que o Jorge comentou. Jorge, eu fico muito feliz de ver um médico colega com capacidade científica, conhecido, que já fez, né? Que já participou, que participa. E eu só posso responder que conte conosco, tá? Conte com a nossa experiência. Quando a gente fala que o Brasil não está inovando, eu, vindo dos Estados Unidos, eu acho que nós inovamos um pouco até demais. Nós, às vezes, empolgamos. Temos experiências que podem ajudar nessa equação, onde que a interseção qualidade e sustentabilidade econômica participem. Então, conte comigo, conosco, com o nosso time, com a nossa participação através da ANAP, os nossos colegas, né, com o Antônio Brito. Estamos aí dispostos a entrar nesse debate de uma forma muito, muito criteriosa e participativa, né?
para fazer ações, fazer modelos juntos, porque eu acho que essa interseção ela é muito necessária. Ela foi necessária nos Estados Unidos, é necessária no Brasil, e não podemos fugir desse debate. É um debate difícil, mas é um debate importante. De volta para o Conrado, é isso mesmo, Conrado. E se você se lembra, né? Eu não era compreendido, viu, Jorge? Essa pergunta do Conrado ela é interessante. Quando eu cheguei, o modelo é aumentar a taxa de conversão nos prontos-socorros, fazer mais exame e ficar o paciente um pouquinho mais, que a gente ganha cada dia um pouquinho mais, né? Aumentar a taxa de permanência. Isso era difícil para eu compreender. Eu vou te confessar que eu não entendi essa matemática, porque eu vinha, depois de 20 anos, nos Estados Unidos, onde é que a saúde suplementar e a saúde pública estão na mesma instituição, né? A gente trabalha juntos. Então, a minha visão todinha era custo, né? Então, e tivemos a coragem e não me mandaram embora de volta para os Estados Unidos por pouco. Então, eu fiquei aqui durante a pandemia, muita dificuldade, mas tivemos a oportunidade realmente de atingir os nossos objetivos, né? Hoje nós temos uma taxa de conversão baixíssima no mercado, acho que abaixo de 6%, talvez 5%. Em hospitais de alta complexidade, isso é algo realmente raro, mesmo nos parâmetros americanos. E temos uma taxa de permanência em torno de 3 dias, né? Novamente, hospitais de alta complexidade, isso também é extraordinário. Nós melhoramos, Conrado, a nossa produtividade e os nossos resultados, nós multiplicamos em 2021 por 2 e multiplicamos de novo em 2022. Então, nós demos 2 pedaladas, né? A qualidade nos ofereceu isso. Reduzimos esse custo, né? Trabalhamos muito nesse custo. Mas eu acho que o que trouxe uma oportunidade para a gente é que nós tínhamos hospitais diversos no nosso sistema e nós olhávamos um hospital que tinha uma alta taxa de ocupação, alta taxa de conversão e alta permanência, né? Era o hospital nosso que dava menos resultado financeiro. Era o resultado, chama-se Procardíaco, no Rio de Janeiro. E hoje, esse hospital está sendo transformado, voltando às suas origens, às suas raízes, de altíssima complexidade, competência científica, evidência médica. E hoje ele já é um dos nossos melhores hospitais, novamente, de uma forma muito rápida, com redução da taxa de permanência, redução da taxa de conversão e redução até da sua ocupação, para que a gente possa servir melhor. Então, essa equação ela realmente foi provada, né? Casos, estudos muito específicos dentro do Américas e no Américas como um todo. Eu espero que isso possa contribuir aí para outros serviços embarcarem nessa jornada conosco. Paro por aqui, volto para você. Obrigado, Marco. A gente tem 3 minutos e eu vou só primeiro agradecer você, Marco, e agradecer você também, Jorge. Você falou na sua palestra, Jorge, né, que uma das coisas que a gente precisa fazer é trabalhar mais integrados os diversos atores da saúde. E é uma coisa que nós sentimos há bastante tempo, falta confiança entre os atores, né? E essa falta de relação de confiança acaba gerando relações transacionais entre nós e disputas de preço, e isso é algo que tem atrapalhado e acaba impactando em toda essa cadeia de desafios que você falou. Do nosso lado, Jorge, é muito bom poder ter uma pessoa como você, como um maestro da saúde no Brasil, como diretor da agência, um médico, um gestor, um academicista. E para fechar, eu falei em confiança, Jorge. O que você acha dessa palavra como algo que a gente precisa superar para ter um equilíbrio melhor na saúde suplementar no Brasil? E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Só complementando, antes de te responder, Conrado, o que Marcos falou, isso aí, Marco, tem um conceito aí dentro do que você falou, que quando o custo médio vira custo marginal, né? Exatamente. Exatamente. Quando o custo médio vira aquela primeira peça que eu vou ter que fazer, então, assim, é uma gestão de custos, né? Que muito, assim, houve uma certa dificuldade de se implementar isso na saúde, né? Achando que a gente estava querendo tirar direitos do cidadão, né? Você não vai fazer isso por causa daquilo. Mas, Conrado, eu acho assim, eu vou deixar aqui uma polêmica no final. Olha, eu digo há muitos anos que confiança é uma questão que a gente
um conceito que deve ser usado nas relações interpessoais. Nas relações de negócio se deve ter controle, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter transparência e, de ambas as partes, monitorar para que essa aeronave toque no chão em segurança. Não basta eu confiar no comandante do avião. O comandante do avião tem que ter preparo, tem que ter aquele conhecimento, atitudes e habilidades, né? E, claro que acaba se traduzindo num sentimento de confiança, mas que está por trás é um controle. E esse controle de ambas as partes. Então, assim, desde o dia que tomei posse, venho falando, é necessário que esses atores sentem à mesa e a gente possa abertamente fazer um debate franco, que muitas das vezes não será muito fácil face o conflito de interesse. Quando eu quero falar de APS com um grupo que acabou de montar uma UTI de 60 leitos, essa conversa não vai terminar bem. Eu preciso de dinheiro para pagar minha UTI de 60 leitos que eu acabei de montar. Não estou a fim de ouvir falar em APS. Então, assim, essa triangulação entre o usuário, quem paga e quem presta o serviço, ela não é fácil, mas ela vai ter que se dar, porque senão a gente não termina bem. Acabo de ver aqui na sala meu querido amigo Ângelo Maiorino. Jorge. Não podia deixar de dar uma saudação a ele. Mas, enfim, a gente está prestes a terminar nosso momento aqui, né? Só queria agradecer também, Marcos, e dizer que foi um prazer estar contigo. Não tinha tido o prazer de travar pessoalmente assim, esse encontro nós dois. Também estamos à disposição na agência, as portas estão abertas, o Grupo Américas tem total acesso a gente conversar, bater papo, debater. Conrado, obrigado também. Queria deixar aqui um abraço ao PC, que a gente teve em outro evento junto, e foi ele até que fez essa ponte para que eu estivesse aqui hoje. Deixar um abraço para ele e dizer também que estamos à disposição. Tá bom? Foi um prazer. Um bom dia para todos e devolvo para vocês. Obrigado.